Aí você responde, eu que agradeço, pode ficar tranquilo, que eu tô chegando daqui a pouco, eu vou atrás disso. Aí eu levanto e coloco, vou tentar achar, porque esses dois aí são terríveis. O que você quer dizer especificamente com esses dois aí são terríveis? Pelo amor de Deus, né? Eu quero entrar nas mensagens propriamente. Tem uma mensagem do Ayrton Vieira, que era o juiz auxiliar, pedindo que vocês que os relatórios que vocês produziam no TSE fossem feitos de uma forma, assim, digamos, oficiosa, né? Aí ele fala assim, formalmente vai ficar uma coisa muito descarada. Ele está se referindo aí que um juiz do STF pedisse diretamente, ele era do STF, que ele pedisse diretamente dados do TSE. Em quais outras ocasiões esse tipo de pedido chegaram até você e o que você costumava fazer quando você recebia orientações nesse sentido? O único pedido que eu recebi daquela forma foi aquele que foi passado para a imprensa, né? Use a sua criatividade, coloca uma coisa picante ali, outra coisa ali. Mas os outros pedidos que vinham, ô Figueiredo, era assim, olha, o ministro pediu para você colocar mais coisa. Olha, o ministro falou que tem mais coisas, que já mandaram para ele. Então, quando chegava já um pedido, chegou um ponto, e quando chegava um pedido, ele falava assim, ó, vamos olhar tudo, vamos ampliar o que ele pediu, porque a gente já sabe como funciona, né? Nós vamos mandar para lá, ele vai reclamar, vai dar o show dele, e nós vamos ter que ficar refazendo, e isso não vai ter fim. Então, se ele pediu um, pega 2, 3, coloca e passa para frente. E pelo menos a gente não tem que refazer. E eu vou te dizer, Figueiredo, às vezes a gente fazia isso e ele reclamava. Interessante. Tem uma conversa que você está tendo com o próprio Ayrton Vieira, que se diz que eu e o meu amigo aqui, Rodrigo Constantino, éramos terríveis. E que você tentaria achar algo que pudesse ser usado contra nós. Você, inclusive, diz que eu ainda era pior que o Constantino. Eu concordo, eu sou bem mais terrível do que o Constantino. Mas, no contexto dessa conversa, por que naquele momento você disse que eu seria terrível e que o que você queria achar, e por que você disse também que era tão difícil encontrar coisa contra mim? Às vezes o termo encontrar algo que te prejudique, assim, para o Moraes não existia contexto que prejudicasse ou não prejudicasse. Qualquer coisa era motivo para prejudicar. Então, por exemplo, se eu pegasse você falando do Pato Donald e colocasse lá, ia te sancionar por causa do Pato Donald. Se eu colocasse você falando que a I-75 é ruim, ele ia te derrubar por causa disso. Então, talvez a palavra não foi muito bem colocada naquele momento, mas a gente já sabia o que ele queria. Ele queria volume de publicação sua. Ele queria que a gente encontrasse alguma coisa que você falasse de urna, que você falasse de golpe, que você falasse de intervenção militar. Então, era isso que ele queria procurar. Por isso que eu falo, vamos olhar isso e aquilo. Agora, com relação a você... ao Constantino, e nesse caso, o Alan ganha, tá? Pelo amor de Deus, gente. Eu quero chegar no Alan. Volta de novo a conversa pra gente, Bruno, pra gente voltar nela. Essa conversa é interessante. Ela fala o seguinte, ele vira pra você, e aí a gente tá falando do Ayrton Vieira, juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Eduardo. Se você conseguir trocar as questões do Paulo Generoso, Paulo Figueiredo e do Constantino, ficaria muito bom. O ministro achou que todas elas acabam centradas na pessoa dele. Então, se puder trocar, achar alguma coisa que falam de defesa de golpe, critiquem as eleições, TSE, urnas, etc., ficaria melhor. Eu estou entendendo aqui que você tinha feito um relatório que nos citava, e aí o Ayrton está virando e falando assim, não, troca e procura alguma coisa, porque eles estão falando, esse relatório que chegou é falando muito do Alexandre de Moraes, criticando muito o Alexandre. Ele está querendo coisas que tenham mais falando de defesa de golpe, crítica das eleições, do TSE e das urnas. E aí ficaria melhor. Veja o que você consegue. Tranquilo, muito obrigado, um abraço, etc. Aí você responde, eu que agradeço, pode ficar tranquilo, que eu tô chegando daqui a pouco, eu vou atrás disso. Aí eu levanto e coloco, vou tentar achar, porque esses dois aí são terríveis. O que você quer dizer especificamente com esses dois aí são terríveis? Pelo amor de Deus, né? Postar o Figueiredo ainda é pior. Acho que o Figueiredo ainda é pior. Eu ficava traumatizado. Porque se era eu que tinha que olhar, ô Figueiredo, pelo amor de Deus, você postava às vezes 100 coisas num dia só. E olhar todas as suas redes com o volume de coisas que era postado, ninguém merece. Entendi. Entendeu? Era terrível porque eu postava muito. Muito. Até pra identificar as coisas, ficar olhando. E no tempo que o Moraes queria, era pior ainda. Eu nunca vi alguém postar tanto quanto você postava. Você era o top de postar. Você não era o top de criar perfil, mas você era o top de postagem. Aí você fala assim, acho que o Figueiredo ainda é pior. O Generoso a gente ainda consegue achar. Mas acredito que tem assim, a impressão que eu tive aqui ao ler isso, é que você tá falando assim, coisa do Paulo Figueiredo defendendo golpe, não tem, é meio difícil de achar. Do Generoso ainda tem, mas do Paulo é difícil, mas de repente a gente consegue achar alguma coisa que dê pra encaixar. Não precisamos colocar tantas. Umas, 2 ou 3 no máximo pra dar uma argumentação boa, mas deixa comigo. Exatamente, é porque eu sabia já nesse período como funcionava a coisa e o que ele queria para não ficar tendo 10, 15 retrabalhos e o cara xingando, o cara ofendendo a gente. E aquilo que eu volto a falar, que eu te falei até antes de você ler todo o texto, né? Era golpe, era intervenção militar, era fraude de urnas, era esse o contexto que ele pegava. Você
Eu não me recordo se você postava ou não, porque era muita coisa. Mas era difícil de procurar pelo volume que você postava de coisas. Você tweetava o dia inteiro, você postava no Instagram o dia inteiro, aquilo era terrível. O Generoso tinha um volume menor de postagem. Já era mais fácil de localizar uma coisa ou outra. E ele falava, se eu não me engano, de acordo com o que eu tô lendo aqui, acredito que seja isso. Ele falava coisas de golpe que você talvez não falasse, de intervenção militar, esse tipo de coisa. Então você tinha postagens mais cuidadosas, acredito eu, naquela época, entendeu? Que dificultava encontrar. E fora o volume de coisa que você postava. Era terrível. Então, eu falei pro Alan esses dias, era um pesadelo. E eu, especificamente falando sobre o Alan também, você sentia que havia alguma animosidade especial contra alguns indivíduos, como por exemplo o Alan, como por exemplo a mim, como por exemplo o Constantino? Você acha que o Alexandre tinha inimigos preferidos? Hoje sou eu, né? Já te falei isso. Mas antigamente era Alan, você, Constantino, que estavam aí fora, Zambelli, é praticamente esse daí. Óbvio que tinha com menor busca, Daniel Silveira, Nicolas pedia, Bia Kicis pedia, mas você, o Alan e o Constantino era o top one. E você lembra de alguma coisa do Eduardo Bolsonaro? Naquela época ele não estava muito no radar. Não. O radar maior ali era ver se eles publicavam alguma coisa referente a golpe, a botar movimento em rua. Não. E eu já tava falando com o Magno Malta, eu não tinha reparado isso, mas o Magno Malta falou assim, eu não entendo por que ele nunca fez nada de fato. Nunca teve nada do Magno Malta. E o Magno Malta falava, a gente até hoje, falei pra você, conversando com o Magno Malta, a gente tenta entender o porquê que com o Magno Malta ele nunca fez nada, mesmo o Magno Malta se manifestando. O Magno Malta é muito gente boa, é difícil não gostar do Magno Malta. Se você sentar com o Magno Malta pra bater papo, você fica 10 horas conversando com ele. Um abraço aí pro Magno Malta.